Hoje vamos falar de uma outra tênia, que é conhecida como tênia anã, que é a Hymenoptera nana, também é um plateumento da classe Cestoda. Nós temos as espécies nana, Hymenoptera nana, Hymenoptera fraterna e Hymenoptera diminuta. Morfologicamente, a Hymenoptera nana é muito semelhante à Hymenoptera fraterna, só que a fraterna é só encontrada em camundongos e é pouco infectante para o homem. A diminuta também é mais presente em camundongos. Então, nós vamos falar da Hymenoptera nana. Ela é muito pequenininha, né? Então, por isso conhecida como tênia anã, e é um cestoda que pode parasitar o homem, mas não com muita frequência. O verme adulto ele tem em torno de 3 a 5 centímetros, então com 100, no máximo 200 proglotes. Também é hermafrodita, com os órgãos reprodutores masculinos e femininos. Também possui um escóliges globoso, com 4 ventosas e um rosto com ganchos. O detalhe desse rosto do Hymenoptera nana é que ele é retrátil. Então, é como se fosse um chapeuzinho que uma hora está para fora e outra hora para dentro. O ovo do Hymenoptera nana, ele é conhecido como chapéu do mexicano, porque ele é um ovo bem típico, claro, com uma membrana fina, externa, uma membrana interna, sendo que nos dois polos, no polo superior e no polo inferior, ele tem mamelões polares, e desses mamelões saem alguns filamentos polares. Aqui vocês têm detalhes então desse rosto que eu falei, né, retrátil, e também esse parasita tem as 4 ventosas como órgãos de fixação também. Os ovos, que eu já falei, eles são quase transparentes, quase incolores, e a membrana interna, ela envolve o embrião hexacanto. Então, aqui vocês veem a figura do ovo, e no citoplasma ele tem algumas granulações citoplasmáticas. A larva cistercoide é uma larva também em torno de 500 microns, também vai ter um protoescóliques invaginado, envolto por uma membrana. Os vermes adultos têm como habitat o intestino delgado do homem infectado e os ovos são liberados nas fezes. As larvas cistercoides, elas ficam nas vilosidades intestinais do homem e em algumas ocasiões na cavidade geral de alguns insetos. Pulgas, coleópteros. Aqui é o ciclo biológico, então a gente tem 2 tipos de ciclo nesse parasita. Um ciclo biológico monoxênico, onde o homem está infectado, eliminando os ovos nas fezes. Esses ovos, então, podem ser ingeridos através da própria mão, através da água ou alimentos contaminados. Esse ovo, então, ele vai percorrer o trato digestório e vai até o intestino, onde vai ser liberado o embrião ou a oncosfera. E esse embrião, então, vai se fixar nas velocidades intestinais e vai dar origem à larva cistercoide e depois ao verme adulto. Esse verme adulto, então, ele vai ocorrer a autofecundação e eliminação, então, de ovos nas fezes. Esse é o ciclo biológico direto. O ciclo biológico heteroxênico é quando esses ovos podem ser ingeridos por larvas de pulgas, de coleópteros, e a larva cistercoide vai se desenvolver na cavidade abdominal desses insetos. E aí, então, o homem pode, por um acidente, ingerir esses insetos, e aí, então, ele vai ingerir já ele vai ter a larva cistercoide já pronta, desenvolvida, e daí dá sequência à formação do verme adulto. Então, o ciclo biológico heteroxênico, através da ingestão então dessas pulgas ou desses coleópteros, o homem vai ingerir acidentalmente esses insetos contaminados. Então, isso tem relação com a imunidade. Quando o homem
ingere o ovo e ocorre a formação das larvas cisticercoides nas suas velocidades intestinais durante a maturação e a formação do verme adulto, vai proporcionar uma formação de uma imunidade duradoura, efetiva e duradoura. Já quando o homem acidentalmente ingere um inseto com a larva já cisticercoide pronta na cavidade abdominal desse inseto, ele não desenvolve uma imunidade duradoura. A transmissão, então, pode ocorrer através da ingestão dos ovos, através do alimento contaminado, da água contaminada, ou também através de auto-reinfecções, ou seja, uma reinfecção externa, quando o homem portador do iminolepis, ele por deficiência de higiene, ele pode ter ovos sob as unhas e pode levar então essa mão à boca e ocorrer a autoinfecção externa. A reinfecção interna, quando os ovos são liberados ainda na luz do intestino e sem sair para o meio exterior, então, e eles vão formar os vermes adultos. Aí há uma grande quantidade de formação de ovos e de eumintos, 2.000, 4.000, 7.000 vermes. Em termos de patogenia, o maior grupo de risco seriam as crianças, e elas apresentam como quadro clínico insônia, irritabilidade, diarreia, dores abdominais, podendo aparecer alguns sintomas nervosos. Quando ocorre uma hiperinfecção, aí ocorre uma congestão de mucosa, uma infiltração linfocitária, eosinofilia, ulcerações e perda de peso. Normalmente essa parasitose tem remissão espontânea. Então, em termos de resposta imune, como eu comentei, quando você já ingere a larva cisticercoide pronta através da ingestão acidental do inseto, você não desenvolve uma imunidade duradoura, podendo, inclusive, quando você se contamina com a larva cisticercoide, como não existe uma imunidade, pode ocorrer uma infecção maciça. Quando você ingere e ocorre a contaminação através da ingestão dos ovos do Iminolepis nana, há uma resposta imune mais duradoura, porque há uma produção de linfócitos P de memória e você tem uma infecção mais branda. O diagnóstico clínico é difícil de ser feito, os sintomas são muito parecidos, não é? com outras eumintíases. Então, o ideal é que se faça exame parasitológico de fezes de rotina. Geralmente, o exame de rotina é o LUTS-HPJ. Quando negativo, deve-se repetir o exame. O homem é o próprio reservatório, ele é cosmopolita, então esse parasita ele tem uma distribuição aí geral, mas é mais frequente em países quentes. É mais comum ocorrer em ambientes fechados com grande densidade populacional, tipo creches ou orfanatos, em escolas. A prevalência, então, é baixa, mas em crianças que frequentam esses ambientes coletivos pode ter um índice de 40%. Em termos de epidemiologia ainda, o que contribui para a frequência dessa doença parasitária é a baixa resistência dos ovos, a promiscuidade, os maus hábitos higiênicos, a presença de hospedeiros intermediários, que eu falei, as pulgas, os coleópteros no ambiente, e há uma transmissão direta pelo contato direto entre as crianças. Para a prevenção, sempre está envolvido a higiene individual, o uso de privadas ou fossas, a limpeza do ambiente, principalmente com aspirador de pó, por causa dessas pulgas, o tratamento precoce dos doentes, combate a esses insetos no meio ambiente e exame das pessoas que também vivem em contato com as pessoas doentes. Em termos de tratamento para Iminolepis nana, também seria o praziquantel, só que o praziquantel ele só atua contra os vermes adultos, por isso deve se repetir após um intervalo de 10 dias o medicamento.
No caso da niclosamida, também, devido à resistência das larvas cisticercoide ao tratamento, é de difícil tratamento com essa droga. A gente deve fazer, então, para critério de cura, fazer exames coprológicos e repetir depois de alguns meses.